Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Graças a Deus, amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo. Vamos dar continuidade à nossa exposição no livro de Êxodo. E dessa feita vamos abrir em Êxodo capítulo 4, verso 21. Por esses dias eu estava um pouco ruim da garganta, então eu não tive condições de estar pregando, mas estou melhor. A garganta estava tossindo bastante e com a garganta bem inflamada, mas já está tudo bem. Amém? Êxodo 4, o verso 21. Acharam? Amém. Vamos ler. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusa deixá-lo ir. E eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Nós vamos encontrar aqui no livro de Êxodo 10 pragas. Nós vimos as outras 9 da última vez que eu consegui ministrar. E se nós lermos atentamente, dentro dessas 9 pragas, algumas vezes vai aparecer assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó, para não deixar ir o povo. E logo em seguida, o Senhor enviava uma nova praga. O Senhor dizia a Moisés novamente, falava com Moisés novamente, e dizia assim: agora eu vou mandar outra. Agora eu vou fazer assim, agora eu vou enviar moscas, agora eu vou enviar rãs, agora eu vou enviar... Perdão, ainda estou um pouco... Agora eu vou enviar uma outra coisa, farei uma nova maravilha no meio do Egito. Então, nós podemos parar e pensar assim: poxa, Deus estava pegando pesado com o Faraó. Deus não queria conversa, porque ele endurece o coração de Faraó e ainda envia outra praga. Mas esse texto aqui, enquanto eu estava expondo, eu já passei desse texto do capítulo 4, mas enquanto eu estava expondo o capítulo 4 de Êxodo, eu pulei propositalmente essa parte. Para que hoje, quando chegasse na 10ª praga, eu falasse desse texto e desse continuidade ao que vai acontecer. Porque nós sabemos que a 10ª praga é quando o Faraó expulsa o povo do Egito. Diz para o povo: vão embora, saiam daqui. Mas o texto que acabamos de ler é quando Moisés ainda está em Midian. E ele vai voltar ainda para o Egito. Deus ainda está falando com ele. Ele vai lá em Jetro, fala com Jetro. Enquanto ele está falando com seu sogro, dizendo que vai voltar e tudo, Deus fala com ele. E diz assim, e diz o que vai fazer lá no Egito. E diz que maravilhas vai fazer por meio das mãos de Moisés lá no Egito. E Deus deixa claro qual é a vontade dele: eu matarei o filho do Faraó. Isso pode parecer terrível. A vontade de Deus, antes de Moisés chegar lá no Egito, era a morte do filho de Faraó. Isso parece mal. Isso parece terrível. A gente olha assim: poxa, Deus estava dizendo: eu vou endurecer o coração dele, Moisés, até que o filho dele esteja morto. Isso acontece porque nós precisamos ler Êxodo de acordo com o que diz o livro de Gênesis. Se nós não entendermos o que aconteceu desde lá em Gênesis, ficará difícil compreender o que está sendo dito aqui em Êxodo. Pelo menos no capítulo 15 de Gênesis,
o verso 12 em diante, vai ser dito assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultada em ditosa velhice na quarta geração. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que estava acontecendo? As nações ao redor do povo, pelo menos de Abraão e da sua família, que era um povo a quem Deus tinha chamado e feito aliança com ele, eram povos idólatras, eram povos que tinham práticas imorais, eram povos que andavam de forma horrenda diante do Senhor, em plena desobediência, em flagrante desobediência a Deus. Não havia quem adorasse a Deus, mas a idolatria já despontava e tomava conta. Há quem diga que o próprio pai de Abraão era um escultor de imagens feitas, produzidas para o culto, imagens produzidas para a idolatria. Então, o cenário é de flagrante abandono de Deus. Um cenário que nós vemos antes com a Arca de Noé. Anos antes, Deus mandou o dilúvio por causa da flagrante rebelião do homem. O homem se tornou perverso e ele começou a tornar-se perito em pecar. Perito em pecar. Porque ele estava dando vazão a todos os desejos do seu coração. E o coração do homem está desviado de Deus. Está rebeliado de Deus. Na queda, a união, a harmonia e a paz que havia entre os desejos do homem e a vontade de Deus eram unidos, havia harmonia. O desejo do homem era de agradar e servir a Deus. Na queda, esses desejos foram corrompidos. O homem pode até desejar agradar a Deus, mas do jeito dele. Deus não deve interferir. Isso foi manchado, tudo isso ficou maculado. Se o desejo de Deus, a vontade de Deus e a lei de Deus disser algo que desagrada ao homem, o homem diz assim: eu vou escolher isso aqui, porque é isso que eu quero. Isso aqui não é bom para mim. Ele se torna o juiz e decide que a lei de Deus não é boa, mas o que ele quer é bom. E então ele despreza a lei de Deus e faz o que é a vontade dele. E como ele vai conviver com um Deus que as leis desse Deus sempre dizem aquilo que desagrada a vontade dele, sempre desagrada a carne dele. Ele não convive, ele cria para ele deuses que o agradem. Deuses que nunca digam não para ele. Deuses que sempre satisfarão a vontade dele. Deuses que ele não precise se comprometer com toda a sua vida a esse Deus. Ele não precisa se comprometer. Era este o cenário. Os homens estavam criando deuses para si porque em seu coração eles haviam abandonado o verdadeiro Deus. E Deus diz sobre os vizinhos de Abraão, para o lugar onde Abraão estava, que aquela vizinhança, aquela terra seria a terra de Abraão. Abraão não tinha filho, a mulher de Abraão era estéril, e Abraão começa a questionar, dizendo assim: mas Deus, como eu saberei se essas promessas cumprir-se-ão? Ele começa a questionar como vai ser isso, porque ele só tinha um servo que era fiel a ele, e na morte dele seria aquele servo que cuidaria de tudo. E Deus faz com que esse momento aqui aconteça. Quando se põe o sol, Deus vem e fala com Abraão, dizendo a ele que aconteceria que o povo seria, a descendência de Abraão seria grande, muito grande, mas ela se tornaria escrava de um povo. E Abraão iria morrer em paz, com a velhice abençoada. Deus abençoaria os seus dias e os seus últimos dias também. Mas aquela
aquele povo que escravizasse a descendência de Abraão não passaria impune pelo seu erro, mas Deus traria paga, traria juízo sobre aquele povo. E Deus diz ao final, é porque a iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. O exemplo é o seguinte, é como se Deus estivesse tolerando aquele povo, tolerando, mas ia chegar um dia que ia acabar a tolerância. Deus não ia ter mais misericórdia daquele povo. Por enquanto, Deus ainda estava estendendo a mão. Deus ainda estava sendo misericordioso. Deus ainda estava dando oportunidade deles se voltarem. Mas chegaria um tempo em que Deus não suportaria mais aqueles males e aqueles pecados que o povo estava cometendo, e Deus traria juízo sobre eles. É o que está realmente sendo dito aqui. A iniquidade dele ainda não se encheu. Deus estava dizendo àquele povo, eu ainda serei tolerante com eles. Eu ainda suportarei mais um tempo. Mas o tempo passa e nada melhora. O ser humano continua desviando-se de Deus, continua andando em caminhos tortuosos. A descendência de Abraão cresce, Isaac nasce, Isaac casa-se com uma mulher que também é estéril. Isaac ora por essa mulher, Deus abre o ventre dessa mulher, ele tem filhos, e um dos filhos dele recebe a mesma promessa que estava sobre Abraão e sobre Isaac, que é o filho de Isaac, Jacó. Recebe essa promessa, Jacó tem uma porção de filhos, esses filhos têm uma porção de filhos, esses outros filhos têm outras porções de filhos. A geração que é a descendência de Abraão cresce, se multiplica, vão parar no Egito, como nós já temos visto no livro de Êxodo. E lá no Egito eles são escravizados, são torturados, depois que sobe ao trono um faraó que se esqueceu de José. Lembra José? Aquele que salvou o Egito e toda a terra da fome, todos os seus parentes, né, da fome, todo aquele povo que estava ali nas proximidades de morrerem de fome. Surge um faraó que esquece, ou não sabia, na verdade não sabia quem era José, não sabia dos feitos de José, e ao invés de ele ser bom para com aquele povo que estava ali, ele começa a maltratar esse povo. E é exatamente nesse momento que a tolerância de Deus chega ao limite. E Deus diz assim, agora eu vou punir esse povo, agora o juízo virá sobre ele. E o juízo vem exatamente pelas mãos do povo que estava ali escravizado. Deus decidiu fazer juízo sobre o Egito pelas mãos daquele povo, pelas mãos daqueles que eram escravos dele. Deus pode fazer juízo do jeito que ele quiser. Às vezes Deus quer fazer juízo aos homens e ele traz terremotos, furacões, pragas, doenças ou qualquer coisa que ele queira enviar para fazer juízo. E em certa feita, quando o povo de Israel se desviou do Senhor, ele enviou Nabucodonosor para ser juízo contra o povo de Israel, o seu próprio povo. E ele chama no livro de Jeremias Nabucodonosor de seu servo, diz assim, Nabucodonosor é o meu servo, porque Nabucodonosor estava fazendo exatamente a vontade de Deus ao entrar lá e tirar aquele povo e levar aquele povo cativo. O povo que era o povo de Deus, mas se rebeliou e começou a fazer exatamente igual às nações vizinhas, idólatras, pagãs e rebeldes contra Deus. Por eles andarem nesses mesmos caminhos, Deus os puniu. E nesse momento, quando Deus fala com Moisés, ele está anunciando que vai pagar na mesma moeda tudo o que esse povo havia feito. Se nós lembrarmos do começo do livro de Êxodo, o faraó começa a impor trabalhos pesados que traz amargura de alma ao povo. Mas o povo não parava de crescer. E o que é que esse faraó faz? Chama as parteiras e diz para as parteiras, se vocês verem nascer e verem que o filho é varão, matem. Mas se for mulher, pode deixar viver, para que esse povo pare de crescer e seja forte sobre a terra.
para não acontecer que, vindo a guerra, eles se unam aos nossos inimigos e pelejem contra nós, porque eles são numerosa nação, um povo que já é muito grande. E as parteiras temeram ao Senhor e não procederam assim. Sabe o que é que acontece? Faraó usa de uma artimanha ainda maior. Ele manda com que todos os recém-nascidos homens fossem lançados no mar, lançados no rio que tinha ali, e vários meninos morrem. Mas enquanto o Faraó pensava que o plano dele triunfava, um dos filhos que foram lançados naquele rio foi parar diante do palácio dele. E quem cria esse menino é a filha dele. E um dos hebreus, ao invés de ser morto, foi resguardado dentro dos palácios de Faraó. Cuidado com o dinheiro de Faraó. Guardado debaixo da sombra do Faraó. Na verdade, debaixo da sombra de Deus. Esse menino era Moisés. E Deus vai pagar na mesma moeda a esse povo. Os faraós seguintes o faraó dos dias de Moisés vai pagar na mesma moeda pela maldade que foi feita a esse povo. Os faraós da lei agiram, na verdade, perversamente com as crianças, com os filhos dos hebreus. E sabe como Deus pagaria aquele povo? Matando o filho de Faraó, para que ele sentisse na pele exatamente o que tinha sido feito ali no Egito com os filhos dos hebreus. É por isso que esse texto diz isso. Moisés, volta lá e eu vou endurecer o coração de Faraó, para que eu mate o filho dele. Eu vou matar o filho dele. Deus estava apenas retribuindo a Faraó tudo o que eles já tinham feito aos hebreus, pelo assassinato cruel das várias crianças que os faraós dali mandaram matar. Então, é exatamente isso. Esse dia é o dia que a tolerância de Deus acabou. Deus já não queria mais saber do arrependimento daquele povo. E isso traz uma aplicação para a nossa vida. E a aplicação é essa: que você saiba aproveitar a oportunidade de hoje estar aqui e de ouvir a palavra de Deus e de se voltar a Deus hoje e se arrepender. Haverá um dia em que a tolerância de Deus cessará e a face de Deus só será de juízo e julgamento. Ele não dará mais oportunidade de alcançarmos misericórdia e sermos salvos pela graça. Pelo contrário, ele trará juízo, e aqueles que não se arrependeram no tempo oportuno para o arrependimento perecerão. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo de nos voltarmos e buscarmos a Deus e buscarmos sermos agraciados com a misericórdia e a graça de Deus. Bem, dito isso, vamos ao capítulo 11 de Êxodo, que é onde está descrito a praga. Na verdade, capítulo 12, né? Capítulo 12 de Êxodo, que é onde está descrito a praga propriamente dito que vem. E vai dizer assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, ou principal dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa. Conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis
das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés, com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Amém? Então, nós aqui, então nós vemos aqui, queridos, a Deus dizendo como aconteceria aquele momento. Deus pede para que Moisés traga a instrução de como seria aquele momento. Moisés vai fazer exatamente como Deus está ordenando. Ele dá um novo calendário, ele dá novas festas, ele dá novas celebrações, ele está fazendo com que tudo daquele povo seja novo. O povo está saindo daquela terra e daqui por diante eles não terão casas, não terão nada. Tudo que eles têm agora serão novos, será tudo novo. Deus está fazendo tudo novo para aquele povo. Bem, e ele dá uma festividade para esse povo, ele dá um proceder para aquele povo, como será naquele dia. E nos versos diante ele instrui o povo para como seria aquele dia. O povo se organiza para aquele dia, se organiza para aquele momento. E, enfim, aquele momento chega. Ele diz como seria a Páscoa. O povo deveria comer a Páscoa como está de saída, como alguém que está de saída todo arrumado, roupa toda organizada, o sapato nos pés, o cajado na mão, todo mundo organizado, como quem vai sair, como quem está apressado para sair. Coma, porque logo sairão. E eles se prepararam, se organizaram. E no capítulo 13 acontece, na verdade, capítulo 12 ainda, do verso 29, vai ser dito 12, 29. E aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite, e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Amém? Verso 32 diz assim: levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse as suas amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e emprestavam-lhe e lhes despojaram, e eles despojaram aos egípcios. Esse é o fim do caminho, é o fim da trilha. É aqui onde se cumpre as realizações de Deus dentro da terra do Egito. Ele ainda vai tratar com os egípcios um pouco mais à frente no mar, mas o povo é retirado da terra, o povo sai da terra. Faraó expulsa o povo da terra na última praga, quando o povo todo se prepara, se organiza como Deus havia dito a Moisés e Moisés havia repassado ao povo.
cada um peça a sua vizinha, cada um peça vestidos, peça a eles ornamentos de ouro, de prata, para que vocês estejam abastecidos. E então vocês façam tudo conforme eu lhe disse, peguem um cabrito, um carneiro, um cordeiro, na verdade, um cabrito, e organizem a Páscoa. Comam tudo, mas o sangue vocês passem nas ombreiras, nas vergas da porta e aguardem, porque o Senhor virá. E essa última praga acontecerá. E é exatamente nessa última praga que Faraó lança fora o povo, como nós acabamos de ler. Quando ele vê que aquele que se assentaria em seu trono já não vive mais, ele começa a expulsar o povo. Faraó agora lembra a dor toda que foi causada. Na verdade não lembra, né? Mas paga a dor que ele causou àquele povo. Aquele povo sofreu nas mãos deles e agora ele está sofrendo a dor que ele causou àquele povo. Ele agora está provando um pouco da dor que ele causou àquele povo. Agora ele começou a sentir e lamentar aquilo tudo que o povo já tinha sentido e lamentado. Bem, Deus estava começando a trazer juízo àquele povo. Na verdade, não estava começando, aqui já era quase o fim. Ainda não era o fim real do juízo de Deus sobre os egípcios. Ainda haveria mais uma coisa, mas aqui é onde Deus humilha Faraó. Deus humilha o rei daquele lugar. O rei fica humilhado. Ele perdeu aquele que havia de sentar no seu trono. E ele então vai ao povo e diz: saiam daqui, vão embora, peguem os vossos filhos, peguem as vossas vacas, os vossos bois, ovelhas, tudo que vocês têm no rebanho de vocês e levem, saiam daqui, vão embora. E o povo do Egito, juntamente com o faraó, dizendo: vão embora daqui. E o povo chegava para ele e dizia assim: mas antes de ir, me empreste aí um vestido seu, um vaso de ouro, uma peça de prata, alguma coisa. E dessa forma eles despojaram o Egito. O Egito havia sido maléfico com esse povo. Esse povo trabalhava num regime de escravidão terrível. Eles praticamente trabalhavam somente para comer. O único pagamento que os egípcios davam a ele era permitir que eles comessem. E ao expulsarem eles agora despojam os egípcios. Eles tiram ouro, eles tiram prata, eles tiram vestes, caras finas do povo do Egito, e eles recebem assim o pagamento pelos anos de trabalho que eles estiveram ali e nunca foram recompensados. Agora Deus deu a eles a recompensa por todo o trabalho que os egípcios fizeram ele padecer ali, fizeram com que eles padecessem ali. Bem, mas esse relato ainda não é o relato principal. Ainda não é o relato principal. O relato principal é realmente a Páscoa. Desse texto, o relato principal é a Páscoa. É aquilo que o Senhor mandou que eles fizessem. Já haviam passado 9 pragas, e essa era a última. E eu gosto desse exemplo, eu ouvi esse exemplo um tempo atrás, enquanto eu estudava esse texto. E agora, quando eu vou ministrar sobre esse texto, eu busquei rever esse exemplo. É um exemplo que o D.A. Carson dá em uma de suas pregações, creio eu. Eu vi só uma parte, em uma de suas pregações ele diz isso. Ele cria um cenário. Já haviam passado 9 pragas. E ele diz assim: imagine 2 israelitas conversando pela tarde, enquanto trabalhavam ali no Egito. Imagine eles conversando sobre o acontecimento que viria. Um está dizendo assim: rapaz, mas tanta coisa já aconteceu aqui, e agora esta última é sobre a morte dos filhos. Já morreram animais,
plantações já foram destruídas, pessoas já ficaram doentes, mas agora vão morrer pessoas. Pessoas vão morrer. Será que em nosso meio acontecerá algo desse tipo? Será que algum dos nossos vai morrer? E finda-se aquele trabalho. Mas enquanto de terminar, outro israelita diz assim: rapaz, não é assim não. Nós faremos tudo conforme Moisés nos instruiu. E como antes, Deus fará diferença entre nós e eles. Eles serão feridos, mas nós seremos livres, de acordo com o que nos foi instruído. Nós passaremos o sangue nas portas e seremos livres de todo mal. Naquela noite, ambos vão para suas casas, ambos passam o sangue nas suas portas, ambos entram dentro de suas casas, celebram a Páscoa, comem do cordeiro ou do carneiro ou do cabrito ali, ambos comem e ambos estão aguardando. E naquela madrugada o anjo da morte passa. Qual desses dois? Um que tinha muita fé e estava dizendo, não, vai dar tudo certo, ou outro que tinha uma fé um pouco mais vacilante, mais frágil? Qual desses dois perdeu seu filho? A resposta é que nenhum dos dois perdeu seus filhos, porque o que salvou eles não foi o tamanho da fé deles, mas foi o sangue do cordeiro que estava sobre as suas casas. O sangue do cordeiro livrou eles da maldição que viria sobre aquele lugar. O sangue do cordeiro livrou eles de toda a condenação. E esse é o ponto central do nosso texto, queridos. O ponto central do nosso texto é que ele estava representando o que aconteceria lá na frente. Esse texto é um retrato do que um dia Deus faria definitivamente. Deus estava fazendo e mostrando àquele povo um símbolo do que um dia ele faria. Nesse momento, eles estavam simbolizando o que Cristo faria na cruz por eles e por nós. Eles estavam confiando no sangue do Cordeiro. E é exatamente esse o ponto central do texto. Porque aqui somos mostrados como se dá a nossa salvação. A nossa salvação, ela se dá pelo sangue do Cordeiro. Um dia nós também seremos livres de toda dor, de toda lágrima, de todo choro, de todo clamor, de tudo aquilo que hoje nos aflige, pelo sangue do Cordeiro, o sangue daquele que foi morto lá na cruz. E esse povo estava agora sendo livre e liberto pelo sangue do Cordeiro. Um dia, João Batista viu Jesus vir um pouco distante e ele brada para todos aqueles que estavam próximos dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, querido. É Jesus. É nele que o povo foi liberto nesse dia, simbolicamente, pelo sangue de um animal, que lá na frente, que nesse momento serviu, mas que lá na frente seria o momento em qual este simbolizava, que era só um símbolo do que viria a acontecer. Um dia Cristo veio e ele foi o acontecimento real. O sangue dele é a realidade que está sendo simbolizada aqui. E nós somos exortados a corrermos a Cristo, a virmos a Cristo, a confiarmos em Cristo, a estarmos debaixo do sangue de Cristo. Bem, o texto termina com o cumprimento das promessas de Deus. O verso 51 do capítulo 12 diz assim: e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus
exércitos. Deus cumpriu, meus irmãos, a promessa que ele havia feito àquele povo. E quais instruções, e quais exortações, e quais aplicações esse texto nos traz? Bem, a primeira coisa que esse texto nos diz é para não desperdiçarmos nossas oportunidades. Como o povo do Egito desperdiçou toda a misericórdia de Deus durante anos. Deus os falava, eles estavam ali próximos do povo de Deus, mas nunca se renderam com fidelidade a Deus. Nunca. Bem, um dia Deus trouxe juízo sobre eles. E eles não puderam escapar, porque eles não foram fiéis, porque eles não buscaram Deus enquanto Deus estava com seus braços de misericórdia abertos. Essa é a primeira instrução que esse texto nos traz. E quando nós falamos isso, às vezes as pessoas pensam somente em um descrente vindo e aceitando a Jesus Cristo. Mas eu estou falando com você, cada um de vocês, crentes, ou então que se dizem crentes, que acham serem crentes. Hoje é o tempo de arrependimento para você. Mude a sua vida, querido. Mude suas práticas. Abandone os desejos do seu coração que militam contra a obra do Espírito de Deus na sua vida. Abandone esse relacionamento que não lhe serve. Abandone essa relação que só faz você pecar. Você que é casado, conserte sua vida, o seu casamento, conserte a história de sua família. Você que ainda não é casado, conserte essa sua relação, ou casa-se de vez, ou então dá um jeito nessa questão. São tantas as áreas da vida que poderíamos trazer alguma aplicação, dizendo-nos para não desperdiçarmos a oportunidade que Deus nos dá hoje. Lembrem-se, sem santidade ninguém verá a Deus. O povo de Deus é um povo santo. Os eleitos de Deus são eleitos para serem santos e irrepreensíveis. Cada um daqueles por quem Cristo pagou, Cristo também os santificou. Só há um jeito de sabermos se estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Só temos um jeito: se a nossa vida é uma vida santa. Aí sim saberemos que estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Essa é a instrução que esse texto nos dá, nos instruindo a aproveitarmos o tempo de hoje para buscarmos santidade, para buscarmos nos reconciliar com Deus, para buscarmos abandonar o pecado. Mas esse texto também nos exorta. Ele nos exorta dizendo para nós que Deus não muda, que Deus é justo. E questionando em quem você vai acreditar. Primeiro, dizer que Deus não muda e que Deus é justo é relembrar que esse texto não é um texto que morreu, mas é um texto que está vivo. Porque o Deus que fez com que esse texto estivesse aqui continua vivo. É um Deus que um dia trará juízo, é um Deus que um dia reterá a sua misericórdia, é um Deus que um dia reterá a sua tolerância. Ele não muda, ele é justo. Mas em segundo lugar, nos exortando, ele nos pergunta em quem nós iremos acreditar. Um dia Moisés chegou no Egito e disse para aquele povo: Deus falou comigo. Deus falou que vai tirar vocês daqui. E disse que usaria a minha vida para fazer isso. E todo o povo acreditou. E todo o povo glorificou ao Senhor. E todo o povo ficou alegre. Mas quando o faraó fica sabendo disso e começa a pesar a mão sobre aquele povo, o povo vai todo lá em Moisés e diz assim: olha, Moisés, você disse que ia tirar a gente daqui, que Deus falou com você. Mas até agora tudo somente piorou. Tudo somente piorou. E sabe o que eles fizeram? Desacreditaram daquilo que Deus havia falado. Em quem você vai acreditar, meu irmão? Em quem você vai acreditar? Eles deram crédito agora ao que Faraó havia falado e não ao que Moisés havia falado da parte de Deus. Em quem nós iremos acreditar?
Por que eu coloquei isso aqui como exortação? Porque geralmente quando um pregador sério abre a escritura, expõe a escritura, as pessoas não dão crédito. Aí vem alguém sem responsabilidade nenhuma bíblica e abre e fala um monte de coisa e diz um monte de derradeiro e diz que Deus vai abençoar todo mundo, que vai ser só vitória, só glória. Todo mundo recebe. Em quem você vai acreditar? Às vezes quando Deus está agindo e trabalhando, são dias em que nós sofremos. Mas ainda assim Deus está conosco. Se você quiser aceitar uma mensagem que é somente bênção e vitória, pense bem sobre essa mensagem. Deus iria libertar o povo, mas eles tiveram de sofrer também. Não são os dias de glória que provam que Deus está conosco sempre, por Deus estar conosco. Às vezes os dias também não serão dias gloriosos. Às vezes padeceremos dias difíceis. Mas então, a exortação é essa. Em quem você vai acreditar? Naqueles enganadores que dizem para você que só vai tudo bem e Deus só está com você se tudo tiver perfeito? Ou se você vai acreditar que Deus continua conosco, mesmo em meio a dias difíceis, e que a palavra dele é a mesma, mesmo nos dias difíceis? Há também aqui algo que consola o nosso coração. E o que consola nosso coração é que Deus cumpre suas promessas, e esse texto é a prova disso. Deus, por meio dessa última praga, tirou o povo do Egito. O filho de Faraó morreu como Deus havia dito, e Faraó expulsou o povo do Egito. Nós podemos também confiar que Deus protege seu povo, que Deus ouve nossas orações, que Deus nos envia livramento. Essas são verdades que consolam o nosso coração e que estão presentes nesse texto, nesse livro de Êxodo. Bem, mas também há uma grande alegria, porque esse texto nos lembra Cristo. Ele nos leva a Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Hoje nós não precisamos mais celebrar a Páscoa. Esse povo aqui recebeu ordem para guardar a Páscoa todos os dias da vida dele, para eles lembrarem de que um dia o Cordeiro, o sangue do Cordeiro foi quem livrou eles. Hoje nós temos a ceia do Senhor, que nos lembra por meio daquele pão e daquele vinho, que foi o sangue do Cordeiro que nos livrou. A ceia é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Foi o sangue dele que nos libertou. Um dia, queridos, nas entradas do céu, será dito para nós que o Cordeiro de Deus tirou o nosso pecado. Na entrada do céu será dito para nós que por meio do sangue do Cordeiro nosso nome está no livro da vida, que por meio do sangue do Cordeiro nós não receberemos aquilo que era para recebermos a condenação, mas receberemos graça por meio do sangue do Cordeiro. Bem, mas esse texto também nos mostra duas realidades. A Páscoa foi um dia de alegria, mas ela também foi um dia de tristeza. Para o povo de Israel, para o povo de Deus, a Páscoa foi um dia de alegria, mas para os egípcios, a Páscoa foi um dia de choro e de lamento. Bem, queridos, a que povo você pertence? E aqui eu estou falando diretamente a você que ainda não decidiu se vem a Cristo, se não vem. Está em cima do muro, mas eu vou lhe dizer uma realidade: não existe em cima do muro. Se você não está na porta estreita, você está na porta larga. E logo virá o dia, querido. Logo virá o dia em que Deus nos chamará a juízo. E se você não pertencer ao povo dele, essa história se repetirá. Ao invés de alegria, virá tristeza. Decida a que povo você pertence hoje. Se você pertence ao povo de Deus, ou se você pertence àquele povo rebelde e desobediente, do qual a tolerância de Deus chegará ao fim, e Deus trará juízo e não misericórdia. Que povo você pertence? Se você pertencer ao povo de Deus, o sangue de Cristo livrará você de toda condenação, de toda injustiça, de todo castigo.
Mas se você não pertence ao povo de Deus, tema, tenha medo. Porque a Bíblia, ela não garante que haverá misericórdia para aqueles que não pertencem ao povo de Deus, mas ela nos mostra que os dias que serão dias de alegria para o povo de Deus serão dias de tristeza para todos aqueles que não são povo. Decida hoje, irmão. Decida hoje, querido, a que povo você pertence. Deus abençoe, meus irmãos.